Olá, querido aluno. Tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também é especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática, que hoje eu trouxe aqui para vocês o assunto números fracionários. Exatamente, vamos trabalhar aqui a ideia de fração. Vamos iniciar este assunto que é bem extenso. Para começar, eu trouxe este exemplo. Para fazer um bolo, Thaís terá que dividir uma barra de chocolate de 1 kg em duas partes iguais. Vamos ver aqui a imagem. Nós temos uma barra de chocolate de 1 kg que foi dividida em duas partes iguais. Fração é divisão, e é uma divisão específica porque é uma divisão em partes iguais. Então, nós temos aqui a representação de uma dessas partes. Como seria? Nós temos aqui 1/2. Isso mesmo, se lê 1/2. Depois nós vamos ver aqui como se faz leitura de frações. Iniciando, vamos ver quem é este 1. Como ele é chamado? Ele é chamado numerador. Exatamente, o número de partes que foram tomadas, que foram vendidas, comidas, que foram selecionadas do total. E o 2, ele é o denominador. O denominador indica o número de partes que o inteiro foi dividido. No caso da barra de chocolate, ela foi dividida em duas partes. E destas duas partes, a Thaís vai utilizar uma para fazer o bolo. Ok? Vamos continuar que eu tenho mais exemplos para vocês. Das 9 bolinhas que Bruno tem, 4 são verdes. Podemos dizer que 4/9 também pode ser escrito assim, na forma horizontal, das bolinhas que ele tem são verdes. Como a gente escreve, né? Como a gente interpreta essa ideia? 4/9. 4, o número de bolinhas aí, no caso verdes, e 9 seria o total de bolinhas que ele tem. E assim, 4 então, como eu disse para vocês, são as bolinhas verdes e 9, o número total de bolinhas do pote, ok? Continuando, vamos agora para a leitura de frações. Como se lê? Quando em uma fração o denominador é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a gente lê primeiro o numerador, seguido, respectivamente, das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E agora eu trouxe para vocês então os exemplos. Olha, nós temos 1/2, 2/3, 3/4. Nós vamos ler o numerador da forma cardinal, da forma que a gente tem o hábito de ler os numerais, e embaixo a gente lê esta palavra, meio, terço, quarto, de acordo com o algarismo que está ali no denominador. Então, nós temos aqui 8/9, 9/10. Eu deixei este exemplo porque agora nós vamos ver a leitura de frações quando o denominador ele é 10, 100 ou 1000. Como nós vamos fazer a leitura? A gente vai ler o numerador, seguido, respectivamente, das palavras décimo, centésimo e milésimo. Vamos ver aqui. 7 décimos, 11 centésimos e 3 milésimos. Então, fique atento aí para como se faz a leitura. E quando a gente tem uma fração cujo denominador é maior que 10, como a gente deve fazer? Nós vamos ler o numerador de forma cardinal e em seguida nós vamos ler o denominador também de forma cardinal, mas acrescido da palavra avos. Vamos ver aqui, 2/19, como que a gente lê? 2/19 avos. Mais um exemplo, 3/25, então 3/25 avos, ok? Agora, para você revisar isso tudo que eu acabei de dizer, trouxe aqui um vídeo. Fique atento. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração
é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então fica assim, 7/11. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23. 9/32. 4/17. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes. Então, devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração?
Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho. E aí, gostaram do vídeo? Agora se sentem mais preparados? Então, eu trouxe o jogo. Vamos praticar jogando? E aí, vamos jogar? Então, bora lá. Olha aqui. O que nós vamos ver? Qual fração corresponde à figura? Observe a figura. Ela foi dividida em quantas partes e quantas partes foi colorida? Preste atenção. Como que nós poderíamos representar? Letra A, letra B ou letra C? E aí, já marcou? Então, eu vou marcar aqui também. Muito bem para quem respondeu letra A. Rapidinho, hein? Fique atento para a próxima. Qual fração corresponde a esta figura? Consegue contar? Este círculo, ele foi dividido em 8 partes. E 3 dessas partes estão coloridas. Então, como que nós poderíamos representar a parte colorida? E aí, A, B ou C? Posso marcar? Isso mesmo! Parabéns! 3/8. Aproveite o exercício para também fazer a leitura das frações. Assim você vai ficar craque. Qual fração corresponde à figura? Então, observem aqui este círculo. Ele foi dividido em 7 partes e 2 dessas partes estão coloridas. Então, como a gente faz a leitura? Como que a gente representa em fração? Muito bem, 2/7. Próximo. Vamos ver aqui. Qual fração corresponde a essa figura? Nós temos um outro círculo que foi dividido em 8 partes. E destas 8, 7 estão coloridas. E aqui a gente quer saber a parte colorida, como que ela é representada em fração. Ou seja, 1/8, 7/8 ou 4/8? E aí, você acertou? Muito bem, 7/8. Estou gostando, hein? Continue fazendo a leitura das frações. Qual fração corresponde a esta figura? 75% da figura. Seriam 3 partes coloridas de um total de 4. 3/4, 1/2 ou 1/4? O que você marcaria como opção? Muito bem, alternativa A. Vamos para a próxima. Qual fração corresponde a esta figura? Uma figura que foi dividida em 5 partes iguais e destas 5, 3 estão coloridas. E aí, como que a gente representa? 2/5, 3/5 ou 2/3? Exatamente 3/5. Vamos representar o denominador, o número de partes que o inteiro foi dividido, e o numerador, as partes coloridas, certo? Qual fração corresponde a essa figura? Um outro círculo e agora dividido em 3. Quantas partes estão coloridas? 2. Então, qual fração que seria? Alternativa A. Muito bem. Mais uma. Vamos ver qual é a próxima. Outra imagem. Agora foi dividida em 8 partes e uma está colorida. Então, como que a gente escreveria esta fração? Muito bom. Excelente para você que marcou alternativa B, 1/8. E essa pizza saborosa foi dividida em 4 partes e as 4 foram tomadas, estão todas coloridas. Ou seja, eu peguei a figura toda. Onde nós temos aqui a figura toda, um inteiro? 4/4, 4/2 ou 1/4? E aí, esse é um pouquinho diferente, mas muito bem para você que marcou 4/4. 4 dividido por 4 é igual a 1 inteiro. Aqui, mais uma pizza e agora ela foi dividida em 8 partes e nós temos quantas partes que foram retiradas, que já foram comidas?
fez uma inversão. Agora não é a parte colorida, a parte retirada. Foi retirada uma parte destas 8. Portanto, nós lemos e marcamos aqui 1/8. Aqui, o último, mais uma imagem que foi dividida em 10 partes. E vocês observam que destas 10 partes, a metade está colorida, ou seja, 5 partes. Qual a fração que nós então poderíamos marcar como alternativa correta? Aí, muito bem. Letra B, 5/10, a metade. E agora eu encerro aqui a nossa aula. Espero que você tenha aprendido esse início de frações, esse conteúdo que a gente está iniciando. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!